Você já sabe, quem não está aparecendo é a Simone. Para quem não me conhece, eu sou a Carla, né? Carla Lee, faço parte da equipe do Menegate e agora desse projeto que a gente realizou, que é o Menegate Digital, né? A minha formação é como bióloga e educadora física. E dentro do grupo do Menegate eu faço administração, coordenação e etc. Camila? Bom, para quem não me conhece, né? Eu sou Camila Luchetti, sou formada em Educação Física e trabalho com a proposta Menegate desde 2016. Agora foi. Agora sim. Agora chegou a Simone. Pode se apresentar, Simone? Oi, para quem não me conhece, sou Simone, sou educadora física, rolfista e trabalho com o Menegate desde 2007. E estou muito feliz de estar aqui, de poder espalhar esse projeto agora. É um projeto muito importante para a gente. Com vocês? Bem, a minha formação inicial é como professor de primeiro grau. Em seguida, eu fiz educação física. Minha paixão é fisiologia e biologia. E com isso eu conto com o apoio da Carla para ampliar meus conhecimentos. A gente aproveitou para fazer o lançamento agora, né, do projeto do Menegate Digital, né, principalmente porque a gente sabe que as pessoas, no geral, elas começam o ano sempre com projetos, né, com planos de melhorar, principalmente em relação à saúde, à qualidade de vida. Então, por isso que a gente chamou a atenção e a gente quer chamar a atenção. E o Zé vai falar um pouco a respeito dessa questão de como a gente enxerga, né, qual é o nosso ponto de vista em relação à saúde. Qual é a perspectiva, né, de saúde pela proposta Menegate? O que é saúde? É uma questão assim com controvérsias. Todos os estudiosos, a última definição de saúde proposta pela Organização Mundial da Saúde, da qual a Secretaria de Saúde brasileira também segue, é de 1946. E é interessante ver que houve uma tentativa na época de perfeito funcionamento, perfeito estado de saúde mental, físico e espiritual. Então, essa trilogia, né, desconhece ou deixa de considerar o indivíduo, a pessoa que está em constante transformação sobre todos os aspectos. E esses aspectos defendidos dessa trilogia emergem dessa pessoa. Eles não são parte dessa pessoa. Eles emergem. Então, a questão de saúde atualmente está sendo muito contestada em relação a essa primeira tentativa da Organização Mundial. No meu entender, e dentro das experiências que tive na atividade competitiva, falar um pouquinho disso, o profissional de atividade competitiva não tem a mínima noção de si enquanto estrutura física, enquanto matéria viva, enquanto matéria biológica. Então, ele tem um conceito, em geral, de que o corpo é uma ferramenta de trabalho. O corpo não é ele. Então, essa dualidade leva essas pessoas que atuam competitivamente a exageros, a alcance de limites ou ultrapassando limites da estrutura física humana. E uma coisa interessante é que, quando a gente considera que a saúde é um estado
de constante transformação do indivíduo, né? E é dependente disso, o contexto sociocultural onde esse indivíduo existe precisa ser levado em conta, porque os agentes estressantes que existem nesse contexto sociocultural podem ser favoráveis a esse estado de saúde, né? A preservação dessa estrutura física humana, porque lembra que a patologia surge na estrutura física, e surge na estrutura física deteriorada, surge na estrutura física comprometida, e comprometida por valores, por situações que existem no contexto sociocultural de cada indivíduo. Vamos considerar, por exemplo, a alimentação, antes de falar de movimento, como um dos fatores assim fundamentais, um fator extremamente importante, que não passa pelas pessoas uma análise entre o que é alimento saudável, o que é alimento não saudável. Então, nós estamos procurando trazer as informações mais atualizadas a respeito da alimentação humana, assim como liberar as pessoas desse conceito, desse peso que existe de parâmetros do fitness ou parâmetros das atividades competitivas como sinônimo de saúde ou como referência de saúde. A atividade competitiva não tem nada a ver, são parâmetros completamente opostos. Saúde é uma coisa, atividade competitiva é outra. E, infelizmente, todos os parâmetros seguidos, tanto pela medicina como para os profissionais que lidam orientando as pessoas na busca de saúde, também estão baseados no fitness, também estão baseados na atividade competitiva. Nós estamos buscando informação dentro do que realmente seria saúde, saúde física, né? Preservação estrutural. Então, a alimentação, o sono, os agentes estressantes fazem parte desse contexto. Então, nesse projeto educativo, nós estamos trazendo essas questões para debate e orientando as pessoas às fontes onde elas podem encontrar as informações mais coerentes para com saúde e bem-estar. Acho que, em síntese, é isso. Acho que agora, Simone, você gostaria de falar? Eu queria chamar a atenção um pouco. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Tá. Chamar a atenção um pouco para essa característica educacional do trabalho, né? Porque existe uma quantidade de informação muito grande disponível e é muito difícil para a gente ter essa peneira de o que eu escolho, o que funciona para mim, né? Uma questão da individualidade também. Então, a gente traz nesse projeto, e no projeto Menegatti inteiro, a importância da educação, da pessoa compreender como que ela é, compreender que ter uma peneira para lidar com essa quantidade enorme de informações e ir tomando na mão dela a saúde, o bem-estar, a partir de parâmetros concretos, né? Parâmetros fáceis de seguir, parâmetros respaldados pela ciência, e não está assim à mercê de tudo que falam que é bom, né? Isso é bom, aquilo é bom, e fica muito difícil escolher. Então, educação, autonomia para poder fazer as suas escolhas é uma das coisas que é um dos nossos pilares mais importantes, né? Era só isso que eu queria completar. Quer comentar alguma coisa, Camila? Não, acho que pelo que o Zé e a Simone colocaram, não tem muito a acrescentar, né? Acho que só uma questão que eu vejo, assim, às vezes o Zé comenta, né, da questão da atividade competitiva, e muita gente às vezes compreende também que a intensidade, então, não é importante. E, na verdade, não é isso, né? Dentro desse trabalho, a gente varia bastante a intensidade, mas essa intensidade ela vai acontecer de acordo com cada aluno, né? Mesmo isso sendo proposto, por exemplo, numa aula em grupo, essa individualidade biológica, né? Essa questão de cada um, ela é respeitada justamente pela questão da educação, que a partir do momento que você compreende alguns fatores e começa a se perceber, você sabe determinar a intensidade que vai ser interessante para você naquele momento para melhorar a saúde, né? Então,
Acho que seria esse o complemento. Não sei se ficou claro. Ficou, ficou. A gente... Para nós que estamos sempre falando disso, ficou, né? Tenha ficado para todos. Eu só vou colocar, a gente vai falar e no final da nossa live a gente vai abrir para perguntas e se a gente ainda tiver um tempo, a gente vai experimentar alguma questão prática, tá? Mas tudo depende do nosso tempo. Eu queria colocar agora um pouquinho para vocês como que surgiu essa ideia do Menegate digital, né? Conhecimento em movimento. Então, a gente sempre teve experiência antes da pandemia, sempre eram experiências presenciais, né? Nas nossas aulas, nos nossos encontros de profissionais, nas clínicas que a gente criou, nas palestras que a gente fez. E que quando veio a pandemia, trouxe uma nova realidade para nós, né? Que tínhamos essa resistência na questão online, né? A gente ficava meio na dúvida se a gente ia conseguir manter a mesma qualidade que o atendimento nosso no presencial, atendimento em todos esses eventos que eu citei. E aí, como a gente não quis perder, né, essa motivação dos alunos e viu o momento em que a gente estava naquela época, a gente começou a fazer as lives, né? E a gente foi vendo que as pessoas estavam se interessando pelos temas que a gente vinha trazendo, estavam conseguindo trazer para a vida delas, que isso que é o importante, né? Trazer para a vida delas aquilo que a gente estava colocando, né? Surgiram perguntas e os temas foram aparecendo, e aí a gente começou a dar aulas online, dar aula em grupo online, então a gente viu que o trabalho também era possível e também ia atender as pessoas nesse modelo online, né? Então, aí a gente resolveu criar, a gente começou a criar esse projeto lá na pandemia. E como a gente tem o nosso jeito de fazer as coisas, né? A gente veio construindo desde lá e estamos lançando agora esse projeto, né? Camila agora pode falar um pouquinho para vocês Então, a gente já está há um tempo, né, desenvolvendo esse projeto justamente por essa preocupação de poder atender bem quem tiver acesso a essas informações. E como é que funciona esse projeto? Eu não me lembro agora, Carla, quantas aulas são no total? São mais de 40 aulas. Então, são aulas, a gente tem as aulas teóricas, né, onde entra muito a questão da educação, né, de entender alguns processos, mas tudo isso de maneira simples, né, para que qualquer pessoa possa entender. Então, isso não é voltado na linguagem profissional, né? E então são aulas teóricas e tem as aulas práticas. Junto com todas essas aulas, a pessoa que for participar desse projeto também vai ter acesso a um documentário, porque é um documentário onde eu fiquei em 2000, se eu não me engano, 2021 ou 2020, né, Cal? Eu fui para Ilhabela, na casa do Zé e da Carla, e fiquei filmando a rotina deles, né? Então, para que as pessoas possam compreender o quanto a saúde ela está presente em todos os momentos da nossa vida. Então, ela não tá. Então, não é um trabalho que a gente vai propor só movimento, né? A gente vai falar sobre a saúde de um modo geral. Então, esse documentário também ele é bem legal, porque dá para observar como todas as escolhas da vida elas estão influenciando positivamente ou não nessa preservação estrutural e, consequentemente, né, nessa capacidade de se movimentar ao longo da vida, né? Então, o documentário é legal porque ele vai entrar também em relação à casa, a rotina de movimentação, entra também as aulas com alguns alunos lá em Ilhabela. Então, o projeto ele é definido por essas aulas, o documentário, um e-book sobre visão, e a gente também vai
propor lives, então são 5 lives, onde a gente vai conversar, vai entrar em contato, né, com essas pessoas que estão dentro do projeto e esclarecer dúvidas e falar sobre determinados temas ali no ao vivo. O que é muito importante, né, Camila, que a gente quer trazer de fato para as pessoas, elas compreenderem o quanto realmente, né, o dia a dia delas é que vai trazer essa saúde que a gente está falando, né? Então, a importância delas se conhecerem, a importância delas se perceberem, a importância delas saberem como realizar uma movimentação nas atividades do dia a dia dela, na atividade que ela trabalha, que ela passa mais tempo, né? Que é isso que vai realmente fazer a diferença. Então, essas informações... Tanto no caso de quem tem dor, quanto no caso de quem não tem dor, mas quer se preservar, né? Uhum, sim, com certeza. Eu acho interessante, assim, porque se a gente pensar, às vezes falar, vai ter conteúdo teórico, coisa chata. Eu acho que a gente teve umas escolhas de o que é importante nessa referência, nesse conteúdo teórico. Primeiro, o que a Camila falou, que é uma linguagem que é acessível para o leigo. Nosso público principal não era o profissional, apesar do profissional poder se beneficiar muito desses conceitos, né? Mas eu acho que a ideia de trazer o que teoricamente é importante de uma maneira rápida para você fazer essas escolhas, porque não é sobre uma informação de que exercício é bom para o quê. Então, uma coleção de exercícios. Coleção de exercício está cheio por aí, né? Mas como que você vai ter a referência para escolher o que esse exercício, ou a gente propõe movimentação, não propõe exercício. O que esse exercício ou movimentação realmente vai estar agindo, como que isso vai estar acontecendo em mim. Então, essa compreensão, que eu acho que é muito diferente nesse trabalho, e que traz uma referência para o dia a dia, como a Carla falou, mas em qualquer situação. Então, você não precisa ter a cadeira ideal, a bola ideal, o aparelho determinado para fazer uma coisa. Não, você sabe como você faz essa coisa para beneficiar a sua saúde. Como você faz essa movimentação para beneficiar a saúde em qualquer situação. E eu acho que é isso, né? O nosso objetivo principal. E vocês, muitas vezes as pessoas compreendem que o que a gente está falando é sempre para profissional, mas na verdade não é, né? A gente está falando para você que não é profissional, para você poder compreender, tá? E aí a gente pensou nesse lançamento, né? Voltando a falar dele, né? Agora, nesse primeiro momento, né? As pessoas que vão fazer parte desse grupo, desse primeiro Menegate Digital, dessa primeira turma do Menegate Digital, a gente vai dar agora, a gente está abrindo hoje, né, a página de vendas, né? Vocês vão ter acesso a essa página de venda do trabalho, tanto pelo link do Menegate Digital, quanto pela página do Menegate Digital, vocês podem ter acesso, né? E aí a gente sabe que não é que todo mundo vai querer começar agora o projeto, né? Então a gente vai botar todo esse conteúdo a partir de janeiro, né? Da primeira quinzena, da segunda quinzena de janeiro. A live de abertura vai ser no dia 14 de janeiro, para a gente dar início a esse trabalho, né? Esse trabalho vai se resumir em 4 semanas, né, em temas, e a partir dessa data as pessoas vão poder começar a acessar, e a gente já tem todo o cronograma das lives, né? Então você vai poder se programar para você estar assistindo, se você não conseguir assistir, mas você vai poder estar enviando as perguntas para nós, quais são as suas dúvidas, e aí você pode assistir depois e a sua dúvida vai estar sendo resolvida, né? Então, acho que é isso que eu tinha para falar. Acho que sim.
E aí agora eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém já fez alguma pergunta. Vocês deram alguma Em relação olhada a tudo que a gente falou, né? Inclusive desde o início, quando o Zé falou sobre saúde. saúde? Se alguém tiver alguma pergunta, agora é o momento de fazer a pergunta. E o que mais? Acho que dá. Vocês acham que dá tempo de colocar uma prática, Simone? Que horas são? 10h30. 10h30. Ah, eu acho que dá, né? Uhum. As Então, pessoas. peraí que eu vou. Posso colocar uma coisinha? O Zé quer colocar uma Zé, coisinha. pode falar, Zé. Eu estou bastante empolgado com esse projeto educativo e o principal motivo são as informações que a gente está trazendo, são informações recentes. Essas informações estão baseadas em trabalhos em vivo. Eu gostaria de esclarecer ao nosso público que até então, 2000, 2002, mais ou menos, antes desse trabalho em vivo acontecer, de um médico francês que se chama Jean-Claude Guibertot, todos os trabalhos estão baseados em anatomia. E, infelizmente, a anatomia ela não é real. Por que não é real? A anatomia é estudada em morto. Então, são informações que não servem, são informações que carecem de uma realidade. E nós tomamos todo o cuidado de, nessas aulas do projeto, trazer a atenção das pessoas para entender-se fisicamente, entender-se estruturalmente a cada dia. Nós estamos em constante modificação física. E é dessa modificação física que surgem as modificações nos outros domínios, cognitivo, emocional, intelectual, enfim, que fazem esse contexto humano acontecer. Então, eu creio que nós temos assim uma possibilidade de trazer uma autonomia para os nossos alunos, uma autonomia baseada em conhecimento pessoal. E não é um conhecimento filosófico, é um conhecimento real, do dia a dia. Nós queremos que as pessoas entendam que é possível, mesmo nesse ambiente que o próprio ser humano criou, que é inóspito à saúde, se preservar, tomando algumas direções, algumas informações como pontos de referência. E essas informações estão relacionadas ao que a gente pode fazer para dormir melhor, o que a gente pode fazer para comer melhor, o que a gente pode fazer para se movimentar, não fazer exercício. Nós não estamos propondo exercício. Nós queremos ensinar as pessoas a se movimentarem e dentro dos contextos que existem da fisiologia humana viva, quanto se movimenta, onde se movimenta, como se movimenta, se torna muito importante. Acho que isso fica bastante claro nessa organização do projeto educativo. Educar, para mim, é ensinar as pessoas sobre alguma coisa. Eu quero ensinar as pessoas sobre a estrutura física humana, baseada nas últimas informações que existem, e eu estou constantemente me atualizando para que essas informações realmente sejam provenientes do ser humano vivo, dentro de um contexto sociocultural onde ele existe. O ser humano não existe sem um contexto sociocultural. E esse projeto tem a ambição, tem a missão de trazer essa informação e tornar os nossos alunos independentes e responsáveis. A Rosângela fez uma pergunta. Você pegou? Peguei. Você quer que eu responda? Tá. Responde. Então, as atividades em si, elas variam muito. Não sei se você está querendo saber, Rosângela, atividade prática ou o global do projeto, né? Então, o
global do projeto, ele vai ter são 4 semanas, né? Cada semana a gente trata temas e propõe movimentações em relação a esses temas para a pessoa poder entender o que a gente explicou teoricamente, né? E essas práticas, elas vão variar muito de acordo com o tema, né? De acordo com o que a gente explicou anteriormente. Então, a gente não tem um tempo específico para cada, né? Todas as aulas vão ter 15 minutos, todas as aulas vão ter 20 minutos. Não, varia muito do tema e da prática que a gente propõe. Não é um protocolo. Não é um protocolo. E aí, a gente até dá essa dica, né? Que a pessoa nunca vá lá para frente, né? Para saber o que vai acontecer lá na frente. Por isso que a gente também não vai soltar o conteúdo todo de uma vez. Tem um raciocínio lógico, né? Que ela faça mais de uma vez essas práticas. Não só uma vez, né? Mas que ela volte a experimentar aquela prática que a gente propôs, aquela movimentação que a gente propôs, para realmente começar a entender aquilo que a gente está colocando. Fala, Camila. Não, é isso, né? Que a gente, para facilitar, a gente desenvolveu esse conteúdo a partir de um raciocínio, né? Para facilitar a compreensão. Então, justamente por isso que você falou, né? Para não ir lá para frente e seguir essa ordem, né? Mas depois que a pessoa assistir, inclusive ela vai ficar disponível isso, né, para a pessoa durante um bom período de tempo, justamente para revisar, porque conforme você vai aprendendo e percebendo, é interessante reassistir, porque novas percepções vão surgindo a partir daí, né? E a gente nunca realiza um movimento sempre da mesma forma, né? À medida que a gente vai realizando essa movimentação, vai experimentando, outras atenções vão surgindo, né? Então, por isso que a gente acha super importante isso, né? Que você não faça só uma vez e pronto. Você já, né? Você fez uma movimentação e você já se apropriou daquele tema, né? Principalmente porque quando a gente trabalha no momento das sequências, né? É muito difícil a pessoa ter essa forma de se movimentar. Então, às vezes, a dificuldade vem por aí, porque como ela não está habituada a se movimentar da forma que a gente propõe, muitas vezes ela fica, eu não entendi nada, eu não consegui fazer, ai meu Deus, eu não consegui fazer. Não tem isso, né? Volta, assiste de novo, presta atenção, tenha calma, né? Porque o nosso intuito não é performance, né? O nosso intuito sempre é que você se perceba enquanto se movimenta para poder realizar outras atividades e nessa hora em que você não vai ter tanta atenção a si, a determinada articulação, você tem a condição de você saber que você está fazendo da melhor forma possível aquela atividade em termos de organização, que você não vai se machucar, tá? A Rosângela... Não, ela falou que foi respondida. Ela só fez um comentário. Tá bom. Então a gente conseguiu responder a pergunta dela. E lembrar que não é nunca pensar que nós podemos organizar um protocolo, um programa, uma planilha de treino. Porque, como eu disse antes, fisicamente, estruturalmente, nós estamos nos modificando a cada momento. Então é importante que as pessoas tenham a noção dessas modificações para que elas possam dosar e escolher o tipo de movimentação que cabe naquele momento, naquele dia. E também estar atenta às movimentações que surgem no dia a dia, no contexto sociocultural onde ela existe. Então, não pensar que tem, hoje eu tenho que fazer isso porque está no protocolo. Não tem. Quem se conhece realmente estruturalmente sabe o quanto pode fazer, o que pode fazer e quando pode fazer. Eu insisto muito. E também o que fazer para melhorar, né? Sim, porque o que a Carla acabou de colocar também tem esse aspecto de respeitar a progressão
em dificuldade, a progressão em variabilidade, a progressão em complexidade de movimentações. Isso se falar apenas da movimentação. Eu acho que a movimentação é a coisa mais fácil que tem, porque é difícil mesmo lidar com as situações estressantes que existem no contexto sociocultural e lidar com as crenças, lidar com os dogmas que foram plantados pelo fitness, que foram plantadas pela educação física, que foram plantadas pela performance. E eu volto a enfatizar, isso não tem nada a ver com saúde. Saúde é outra dimensão. É uma dimensão realmente que só o humano é capaz de lidar com isso, pela inteligência, pela capacidade de raciocínio, pela visão que tem e pelas possibilidades de lidar com as informações do século XXI. Tem uma pergunta da Raquel. Como vocês lidam com pessoas que têm limitações, problemas crônicos de quadril, por exemplo? Posso responder? Você quer responder? Quem quiser pode responder. Eu respondo. De novo, vem a questão da individualidade biológica. Então, a pessoa que está sendo atendida, que está sendo, eu prefiro, orientada, se ela tem uma noção de si, estruturalmente falando, ela sabe o que ela é capaz de fazer, ela sabe onde ela está em termos de eficiência, e cabe a nós, como profissionais, analisar junto com essa pessoa como fazer essa progressão em dificuldade, essa progressão em complexidade, essa progressão em intensidade, enfim, como direcionar essa pessoa, orientar essa pessoa no dia a dia, a cada momento. Essa é a maior preocupação. Eu não acho que preocupação, é o nosso foco. É o nosso foco. Quer falar alguma coisa, Ciro? Assim, a gente recebe pessoas, né? Pessoas com as suas características. Então, tem gente que tem limitação de quadril, tem gente que tem limitação de ombro, tem gente que tem outras limitações. O nosso público grande, a gente tem um grande público de gente com mais idade e com estilo de vida que levou a ter mais limitações, né? Então, isso é uma coisa com que a gente lida diariamente, com esse cuidado, primeiro, de não trabalhar com dor, né? Porque o que está gerando dor dentro da nossa movimentação não está gerando saúde. Está indo para um outro lado, que é pensar numa performance ou num movimento ideal e tentar repeti-lo. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa consiga se pesquisar, consiga perceber qual movimentação ela faz sem dor, como que ela resolve uma determinada situação, preciso transpor uma coisa, preciso levantar do chão até em cima, enfim, qualquer coisa que a gente possa propor, e ir achando junto com ela como que ela resolve essas questões e como ela consegue ir melhorando a amplitude articular, força, todas as condições que nos interessam para que ela fique mais eficiente para lidar com o ambiente que ela vive e para que tenha menos dor e que, se conseguir fazer essa evolução direitinho, essa dor realmente desapareça e ela possa ter outros planos que não seja só se livrar da dor, né? Mas ganhar mais movimentação, ganhar possibilidade de fazer o que ela quer. Então, a análise junto com a pessoa, né, o debate com a pessoa, como foi gerada essa, vamos pegar especificamente essa limitação do quadril. Então, de onde vem isso? Porque se há uma limitação do quadril, existe um comprometimento estrutural ali, um comprometimento físico. De onde vem isso? Pode ser que ela andou de salto a vida inteira, pode ser porque teve uma situação de abuso, pode ser porque está constipada, porque a alimentação não está legal, pode ser muita coisa, né? O sono é ruim, enfim. Dentro do projeto, a minha ambição é assim, que a pessoa se analise constantemente como é que ela lida, como é que ela faz o que ela faz no dia a dia. E encontrar suas próprias respostas. E dentro do projeto, né? A gente passa as orientações, né? Então, vamos supor, numa das aulas práticas, né? Então,
A gente vai propor determinada movimentação, mas existe uma orientação para que cada um encontre até onde pode ir, né? Então, por exemplo, no caso de quem tem dor, né? Quais são os ajustes que essa pessoa pode fazer para participar dessa determinada aula. Quer falar alguma coisa, Cá? Não, eu ia falar isso, que quando a gente está propondo, a gente chama a atenção o tempo todo, né, para que a pessoa possa realizar, e que o objetivo dela não é realizar exatamente o que está sendo proposto, mas realizar dentro daquilo que é possível para ela. Então, não é fazer exatamente igual ao que está sendo colocado no vídeo, né, colocado na aula, colocado na prática. E que ela tendo algum tipo de dificuldade, a gente vai resolver isso através das lives que a gente vai fazendo, que a gente vai ajudar, a gente dá sugestões de outras formas da pessoa fazer, e ela também, se a pessoa quiser ser atendida muito mais especificamente, ela também pode adquirir uma mentoria que a gente vai colocar também disponível depois que começar o projeto. Bem, pessoal, aquele tempo todo que a gente tinha para Simone colocar uma prática... Deixa eu fazer, eu tive uma ideia aqui, cara. Eu tive uma ideia. A gente tinha pensado nas pessoas que colocaram saúde no comentário, a gente propor uma aula terça-feira, agora dia 20, às 19 horas, uma aula para essas pessoas. E aí eu tive a ideia que a gente pudesse estender para todas as pessoas que participaram da live. Experimentar uma aula conosco, uma aula inteira, né? O que vocês acham? Ótimo. Eu acho ótimo. Aí, só para a gente saber, se a pessoa terminando a live puder comentar lá em algum dos posts, né? Ó, participei da live, aí a gente deixa isso registrado para poder mandar o convite dessa aula, então. Então, tá bom. Bom, espero que qualquer outra dúvida, né? Então, lembrando que se você já quiser entrar em contato para adquirir o Menegate Digital, você pode ir na nossa página do Menegate Digital, no nosso site, ou o link que vai estar na bio da página do Menegate Digital. A gente vai atualizar lá, o link ainda não está atualizado, certo? Essa é a parte da Camila, gente. Não, porque por enquanto na bio, né, que é a página inicial do Menegate Digital, tem o acesso que dá a lista de espera para esse projeto. Mas como a gente já vai abrir para venda, aí a gente precisa atualizar lá. Mas qualquer dúvida também é só mandar mensagem que a gente envia o link. E aí, Cá, tem o valor também, né? Para quem adquirir até 30 de dezembro, vai ter 20% de desconto. Isso. A gente está já dando uma... O que está indo, Zé? O presente nosso de Natal para você que está querendo mudar, né? E cuidar da sua saúde efetivamente, né? Pensando todos esses aspectos que a gente colocou, a gente já está te dando esse presente de Natal. Vou fazer uma brincadeira para terminar. Eu já ouvi muita gente falando, eu também concordo com isso. Saúde é loteria. O que nós estamos oferecendo é a possibilidade de você comprar o bilhete. Boa, Zé. Gente, obrigada. Muito bom ter vocês conosco. Espero que no projeto Menegate Digital também. Bom, então, só para a gente fechar, comenta pode ser em qualquer um dos posts, ou no último post, pode ser o post da live, comenta, participei da live, que a gente também vai mandar o convite para quem quiser participar dessa aula do dia 20, né? Dia 20 às 19 horas. Isso. Gente, eu estou vendo gente comentar aqui. Não é aqui, tá? Porque aqui vai sumir. É isso, não é, Camila? Isso. Quem Comentar comentando aqui do Menegate Digital. Porque vai ficar gravada a live, mas não aparece esses comentários que vocês vão mandando, tá bom?
Então tá. Também estamos indo. Até. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Bom final de semana. Espero encontrá-los em janeiro. É.